Antes de lermos a palavra de Deus, eu vou marcar o texto já para você. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mas eu quero deixar uma palavra fora do sermão, uma palavra bem pastoral para todos da igreja, principalmente os membros da igreja. Nós acompanhamos aí as eleições e foi reeleita a presidente Dilma, e nós vimos muitas manifestações e acompanhamos as manifestações, e eu preciso deixar essa palavra à igreja. Por quê? Porque como nós vivemos num país laico, todos nós temos o direito de manifestar o nosso pensamento, aquilo que pensamos a respeito das coisas. E nós precisamos entender isto. E uma das coisas que eu percebi, principalmente nas redes sociais, é que pessoas começaram a agredir outras pessoas por manifestar pensamentos. Todos nós temos direito de falar concordo com a presidente ou discordo da presidente. E qualquer pessoa tem direito de falar eu concordo ou discordo de você, desde que não emita um parecer que vá ofender as pessoas. E me preocupou desde o início essa manifestação contrária a até pessoas mesmo irmãs na fé. E a gente fica muito preocupado com isto pela questão espiritual, porque nós precisamos respeitar aqueles que pensam diferente, muito embora não precisamos concordar. E eu quero, em nome do Senhor Jesus e como pastor desta igreja, dizer a todos os membros desta igreja que, em nome do Senhor Jesus, se há alguma coisa errada com a pessoa com que você discorda, se é caso espiritual, que você o chame, converse com ele, trate disto, mas não fique usando a rede social para tal assunto. E faço isso na autoridade do Senhor Jesus, aquele que me chamou e me confiou este rebanho. Precisamos orar por Dilma. Precisamos orar por Dilma e por toda a nação brasileira. E orar realmente incessantemente. Pois temos agora uma abertura das coisas que vão acontecer. E agora foi anunciado esta semana que o nosso governo gastou 21 bilhões a mais do que arrecadou. Então nós teremos uma grande crise nos próximos meses, anos, quem sabe. Vamos pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia do povo brasileiro. Vamos pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia de nossa presidente. Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia dos seus ministros. Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia dos nossos senadores, dos nossos deputados. Eu tenho que emitir e posso emitir meu parecer contrário, mas eu não tenho o direito de ofender uma autoridade. Assim diz a palavra de Deus. Então faço isso com muito amor, mas também na autoridade de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Deus nos abençoe e nos conduza. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Os discípulos à luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Pai amado, abençoe o nosso coração nesta noite ao ouvir a Tua palavra. Ilumina-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito e aplique em nós aquilo que é do Senhor, transformando
o nosso coração nesta noite. Fale a todos, inclusive a mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a gente fica às vezes preocupado com as coisas que andam acontecendo, com as nomeações das autoridades, e já é do nosso conhecimento de que a nossa presidente nomeou como representante da juventude brasileira um moço que afirma e manifesta um descontentamento não só com os evangélicos, mas com todo aquele religioso que se baseia no cristianismo. E ele faz, então, muitas ameaças, chamando e condenando as atitudes do povo cristão. Penso até que nós teríamos que mandar para ele um aviso de que ele pode representar a outros jovens, mas os jovens da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília eles não representam. Eu creio que os jovens cristãos ele não representa, justamente por ele caminhar, pregar e condenar o cristianismo, que é a nossa razão de vida. E muitas vezes isso toma conta do nosso coração para uma pergunta: quando será a volta do Senhor? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Por que a igreja ainda está aqui, passando por estas dificuldades? Nós sabemos que muitos cristãos são executados fora do Brasil, e que os cristãos brasileiros estão sofrendo agora um ataque, um bombardeio intelectual e também no sentido sentimental, trazendo então para o coração, na verdade, existe uma opressão diabólica contra a Igreja de Cristo no Brasil, através das nossas autoridades. E qual a razão de eu estar aqui ainda? Nós temos que saber que é bem melhor estar com Cristo. Com certeza, Deus ainda tem muita coisa para fazer através da igreja, e esta é a razão de estarmos aqui. Paulo disse que para ele estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, para o cristão, a morte, ela não é o fim, mas ela põe fim ao sofrimento e à pressão oculta e satânica enfrentada na terra. Mas se não formos levados ainda ao céu, qual é a nossa função aqui na terra? Nós estamos agora diante de um texto, o texto lido, Mateus 5:14 a 16, muito interessante, denominado como o Sermão do Monte, ou da Montanha. John MacArthur ele afirma que há no Evangelho registrado por Mateus a divisão de 5 sermões de Jesus que merecem destaque aqui, como o Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7, o comissionamento dos apóstolos, capítulo 10, as parábolas sobre o reino, capítulo 13, a semelhança do crente com uma criança, capítulo 18, a segunda vinda de Cristo, capítulos 24 e 25. E o sermão usado aqui, o sermão da montanha, ele começa no capítulo 5, e o primeiro versículo diz algo da seguinte forma: como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Isso era comum entre os mestres. Eles se assentavam, o povo se aproximava e eles passavam então a ensiná-los. O que Jesus está tratando aqui nesse Sermão da Montanha é justamente uma oposição àquilo que o mundo apresenta como a base da felicidade. Para o mundo, a felicidade se baseia na riqueza, na prosperidade, na saúde, no sucesso, no prazer. E Jesus vai dizer que a felicidade celestial, ela se baseia no espírito humilde, no choro, naqueles que são mansos, aquele que tem fome e sede de justiça, nos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores,
perseguidos por causa da justiça e aqueles que são capazes de sofrer injúria por fidelidade a Jesus. Então o contexto para a felicidade à luz do céu é totalmente diferente do contexto da felicidade à luz do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da epístola escrita aos Romanos, no versículo 2, ele vai dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo oferece todo o prazer, toda a satisfação carnal como a base da felicidade. Para o céu, a verdadeira felicidade é você demonstrar fidelidade a Deus em todo o tempo. E para que isso aconteça, Jesus aponta agora como nós devemos viver aqui na face da terra. Qual é a nossa função? E é sobre esse tema que eu quero discorrer um pouco. Ou melhor, minha função na terra. Minha função aqui e agora. Quando nós olhamos para o texto lido, nós encontramos a expressão: vós sois a luz do mundo. Jesus trabalha de uma maneira muito interessante a maneira da nossa função aqui na terra. Primeiro ele fala do nosso estado, da nossa nova natureza. Ele não diz assim: vocês têm a luz, pouca ou muita. Vocês experimentam um pouco, mas ele diz: vós sois, vocês são a luz do mundo. Essa expressão de Jesus, ela carrega o meu coração de uma grande responsabilidade, juntamente com um grande privilégio. E aponta para uma natureza transformada, renovada, uma nova criação. Jesus, quando tratou disso com Nicodemos, ele disse para Nicodemos em João 3:3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo... Então ser luz significa uma transformação pessoal. É algo da natureza terrena que morreu, que foi sufocada pela espiritual, que agora assume toda a minha vontade e direciona a minha vida. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 5, versículo 17, da sua segunda epístola, dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. A pessoa convertida, ela se transforma agora na natureza de Cristo. Ela carrega no seu coração a natureza de Cristo, porque ela foi regenerada. Tito 3,5 diz o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que segundo a muita misericórdia de Deus, ele nos regenerou para uma viva esperança. Então o discípulo de Cristo, ele é a luz do mundo, mas essa luz do mundo não é que ele tenha essa natureza por si, mas essa natureza ela vem de Cristo para o seu coração. Ele é a luz do mundo porque aquele que habita no seu coração é a luz, Jesus. João 8,12, Jesus vai dizer de novo, eles falavam a Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O cristão, ele é a luz, assim como a lua reflete a sua luz, mas para que a lua funcione, o sol tem que lançar sobre ela a luz. Então, uma lua sem sol, ela deixa de ser lua, ela perde o seu brilho. O cristão que se diz cristão sem Jesus, ele deixa de ser luz. Ele não mais pode brilhar a luz de Cristo. E quando nós observamos Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Então nós carregamos essa nova natureza. Jesus trabalha dessa forma. Ele chega para os discípulos, ele aponta para os discípulos: vocês são. Eu transformei vocês agora em luzeiros, porque eu estou em vós e estou agora brilhando a minha luz em vós, e vós sois a luz do mundo. Isso é muito importante, porque não diz respeito a uma possibilidade e nem ao meu direito de viver a minha vida. Mas esta luz de Cristo na minha vida, ela toma conta e transforma o meu coração. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, se fosses ressuscitados com Cristo. Mas no versículo anterior, talvez o 20 do capítulo 2 ou 21, ele vai dizer assim: se morrestes com Cristo, agora ressuscitaste com Cristo, buscai e pensai nas coisas lá do alto. A nossa vida está oculta em Cristo. E aí no versículo 5 ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí logo em seguida, se não estou equivocado, 12, ele vai dizer assim: revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de mansidão, das coisas espirituais, porque agora a natureza foi transformada. Já não é mais o velho Everson, não é mais a minha vontade que prevalece, não é mais o meu desejo que prevalece, mas é a glória de Deus que prevalece na minha vida, porque eu agora sou chamado para brilhar a luz de Cristo. E ele trabalha justamente isso: vós sois a luz do mundo. Uma vez que ele aponta então para que aquilo que você e eu somos, ele agora nos chama à responsabilidade para aquilo que devemos fazer. Qual é a nossa função? Ele ordena agirmos como luzeiros. Assim brilhe a vossa luz. Versículo 16. Para ele falar sobre essa questão do brilhar a luz, ele aponta duas imagens diferentes aqui. Ele fala primeiro sobre a cidade que é edificada sobre a rocha ou sobre o monte, e que ela não pode ser escondida. Ele fala também da candeia que é acendida e que não é acendida para colocar debaixo do caixote, do alqueire, mas é para alumiar a casa. Ele está dizendo que uma vez que eu fui transformado, uma vez que Deus transformou o meu coração, uma vez que Ele transformou a sua natureza, a sua vida agora tem uma finalidade, que é brilhar a luz para este mundo. O versículo 13, ele vai dizer sobre o sal. O sal tem tudo a ver, principalmente, com a preservação. Além do sabor, mas a preservação. Mas a luz, ela carrega agora algo muito importante, que ela vai mostrar os valores determinantes da felicidade verdadeira. É por isso que eu digo e continuarei dizendo, muito embora seja rejeitado por muitos, continuo dizendo: a sensualidade não traz felicidade, ela traz condenação. O vício, seja ele qual for, ele também lhe leva à destruição. Eu estou aqui como luzeiro para mostrar ao mundo que esta caminhada sem Jesus é uma furada, desculpa a expressão. Caminhar sem Jesus é caminhar para o inferno, é caminhar para o buraco, e não é um buraco que põe fim, porque é um buraco eterno, é sofrimento eterno. A vida do crente precisa mostrar que na verdade há solução. Então a luz condena e a luz aponta para um caminho, e este caminho não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, este caminho é Jesus Cristo, que a Igreja Presbiteriana do Brasil busca servir. A luz tem essa finalidade, e quando ela chega, ela aponta: você está errado, você está sujo, e ela então vai agora mostrar para o outro lugar o caminho a seguir. Vós sois a luz do mundo. Assim como a cidade construída sobre o monte não se pode esconder, assim como se acende a luz para que
clareie toda a casa. Assim é o cristão que é luz. Ele está para mostrar ao mundo a diferença, os verdadeiros valores. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 da primeira epístola, versículo 12, ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que observando-vos em vossas boas obras. Veja bem, eu brilho a luz para que o mundo veja a minha vida. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, dizendo que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele desafia: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que ele está dizendo é o seguinte: não dá para você dizer que é luz e se manter dentro de um templo. O que Jesus disse aqui é que você tem que estar no templo, e a igreja primitiva estava no templo diariamente em oração, mas era uma igreja que vivia o evangelho. Era uma igreja que estava no meio, que fazia a diferença. Creio eu que aquela igreja possuía algo muito especial. Eu creio que não havia contendas no meio da igreja. E quando tinha algo para ser resolvido, se resolvia. Creio eu que essa igreja não tinha ninguém que tinha raiva um do outro, ira um do outro, nervoso por pouca coisa, estourando por pouca coisa. Nessa igreja não havia lugar para isso, porque Cristo estava ali e eles estavam brilhando à luz de Cristo para dizer: eu estou aqui para anunciar que Jesus mudou a minha vida. Pensa comigo aqui. Jesus veio até nós para nos salvar. Ele tomou a iniciativa e ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Tem tantas pessoas hoje que desvalorizam o dia separado do Senhor, hoje então o primeiro dia da semana, e querem gastar esse dia no descanso, querem gastar esse dia numa festinha, querem gastar esse dia dormindo, querem passar esse dia fazendo coisas pessoais. Mas o dia do Senhor, temos que gastá-lo na presença do Senhor. E todos os outros dias de semana vividos como luzeiros, brilhando e brilhando no mundo, não é aqui dentro do templo. Brilhar dentro do templo não é muito difícil. Mesmo assim, ainda costuma apagar um pouco a nossa luz. Mas é mais fácil. Nós precisamos ser luzeiros e fazer brilhar. Veja bem, Cristo então diz: vós sois, como consequência de ser, automaticamente você brilha. Automaticamente você brilha. Jesus, ele não oferece a salvação pelas obras, mas ele informa que as obras comprovam a nossa salvação. Em Mateus 25, 34 a 40, Mateus registra o seguinte: Jesus dizendo: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
O evangelho é prático. Nós estudamos aqui domingo ou quarta-feira, e o autor do estudo chegou a dizer do perigo de nós amarmos mais a esfera do louvor do que o próprio Deus, do que a própria glória de Deus. Corremos o risco de sermos luz do templo e não luz do mundo. O cristianismo é para ser vivido e não apenas para ser defendido. Jesus nos fez luzeiros. Como consequência, nós vamos brilhar a luz no mundo com uma finalidade: a glória de Deus. Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe, isso é muito importante. A gente, com algum tempo aí de vida cristã, a gente experimenta de muitas coisas, a gente passa por muitos lugares e convivemos com muitas pessoas que às vezes têm a sua espiritualidade ligada à sua participação de frente. Vamos pensar aqui. Eu só vou o dia que eu estarei pregando. Se eu não pregar, eu não vou. Se eu não for a minha escala de cantar, eu não vou. Se não for a minha escala de lecionar na escola dominical, eu não vou. Tem muitas pessoas que, se você falar assim, olha, você vai dar um tempo, você vai sentar um pouco, porque precisa acordar um pouco, ele sai da igreja, porque ou ele está fazendo, ou ele não é crente. O Senhor Jesus está dizendo aqui que tudo na igreja dele é para a glória dele. Então você que prega, se esmere, mas para a glória de Deus. Você que toca e canta, faça da melhor maneira possível, para a glória de Deus. Você que canta daí, como eu canto, cantemos para a glória de Deus. Você que trabalha, trabalhe para a glória de Deus, não importa qual seja o seu serviço, mas faça para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Em João capítulo 16, versículos 13 e 14, Jesus informa que quando o Espírito vier, Ele, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, disse Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O próprio Espírito Santo ministra glória a Jesus. Um pastor uma vez falou uma coisa muito interessante: o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele lança luz para a glória de Cristo. Deus criou a humanidade para a sua glória. Isaías 49:7, assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel: ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Deus faz toda a sua criação glorificá-lo. Efésios 1:6 afirma que nós fomos escolhidos para a glória de Deus. Quando João Batista estava lá, os seus discípulos chegaram para ele e disseram o seguinte: olha, Jesus está batizando mais do que nós. E então João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista é aquele mesmo que foi exaltado, ou teve o seu ministério exaltado pelo próprio Senhor Jesus. E ele diz: convém que Cristo cresça e que eu diminua. A razão da nossa vida, da existência da igreja, é a glória de Deus. Não há outra razão a não ser a glória de Deus.
João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós não nascemos para nós mesmos. Nós fomos enxertados, porque a nossa natureza foi cortada para que a natureza de Cristo fosse plantada em nós. E tudo isto para a glória e exaltação de Deus, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E eu encerro aqui, citando Nabucodonosor, aquele imperador mau, aquele imperador que levou o povo de Israel cativo, mas na experiência que ele tem agora, diante da manifestação da glória de Deus na vida dos 3 amigos, depois você tem também a questão de Daniel, aqueles reis, eles, a partir de agora, nós exaltaremos o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque a ação daqueles homens, santos homens de Deus, não visava nada pessoal, a não ser a glória, a exaltação da glória de Deus. É de entristecer quando nós vemos pessoas batendo no peito e dizendo: a minha igreja faz, eu faço, a nossa é melhor. Se você fizer isto, você já ganhou a sua recompensa. Mas se você fizer para a glória de Deus, Ele te recompensará. Você é luz para brilhar no mundo, para a glória de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. Como está o seu coração? Como está a luz de Cristo no seu coração? Será que a sua luz faz diferença no mundo de trevas? Será que a sua luz, ela aponta para condenar os erros deste mundo e aponta para o caminho que é Cristo?